Olá a todos, meu nome é Alexandre Lacerda, seja bem-vindo para essa nova aula. Estaremos aqui falando sobre o assunto Triângulo do Fogo, né? Vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. O efetivo controle de extinção de um incêndio requer um entendimento da natureza química e física do fogo. Isso inclui informações sobre fontes de calor, composição e característica dos combustíveis e as condições necessárias para a combustão. Combustão é uma reação química de oxidação autossustentável com liberação de luz, calor, fumaça e gases. Vamos ressaltar aqui uma coisa. Aí vem aquela pergunta, né? Onde você está? Tem oxigênio? Tem. Tem fonte de calor? Tem. Tem combustível? Tem. E por que não há fogo? Né? Por que não tem fogo? Se tem os três elementos. Aí vai, né? A resposta. Existem condições necessárias para que haja combustão? Né? Então temos que ter as condições favoráveis, as condições necessárias para que a combustão exista. Combustão é uma reação química de oxidação autossustentável com liberação de luz, calor, fumaças e gases, né? Esse aqui é um resumo do fogo, tá? Isso é o fogo. Quando nós vemos o fogo em si, né? Enxergamos a luz, se chegar perto, sentimos o calor e conseguimos também enxergar a fumaça, um pouco de gases, né? Então estamos esmiuçando aqui. O fogo nada mais é que a reação química de oxidação autossustentável com liberação de luz, calor, fumaça e gases. Onde está presente o quê? Então, os três elementos estão presentes. Por isso que há fogo, combustível, calor e oxigênio. Ah, mas se faltar um elemento, né? Faltou oxigênio. Não tem, não tem combustão. Acabou o fogo. Tem oxigênio, mas faltou combustível. Também não tem, e assim sucessivamente. Faltou um elemento, não terá fogo. Ok? Então, prossigamos. Está aqui, né? O triângulo do fogo: combustível, oxigênio e calor. Como estávamos comentando, tirou isso, combustível, não terá mais fogo. Tirou o calor, não terá mais fogo. Tirou o oxigênio, não terá mais fogo. Então, precisa dos três elementos unidos em condições o quê? Favoráveis. Precisa estar em condições o quê? Favoráveis. Condição favorável, tá? Para que haja o fogo. Tá joia, pessoal? Então vamos falar sobre combustível. Combustível existe diversos combustíveis, né? Combustíveis diversos. Então vamos lá. É toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. É o elemento que serve de campo de propagação, né, ao fogo. Então gravem bem. Combustível é toda substância capaz de queimar
toda a substância capaz de queimar. Os combustíveis podem ser sólidos, podem ser líquidos e podem ser gasosos. E a grande maioria precisa passar pelo estado gasoso. Olha só aqui. A grande maioria precisa passar pelo estado gasoso. Gravem muito bem isso. Para então combinar com o oxigênio. Para então combinar, olha só, reação química. Combinar com oxigênio, né? Aí sim. A velocidade da queima de combustível depende de quê? De sua capacidade de combinar com oxigênio sob a ação do calor e da sua fragmentação. Prestem atenção nessa palavra também, a fragmentação. A área de contato com oxigênio. Lembra quando a gente, né, taca fogo na churrasqueira, demora a pegar, aí você vai lá e dá uma banada, liga o ventilador, não acelera, né, não acelera, queima, né? E aqui sobre a fragmentação, se eu pegar uma madeira, se eu pegar, vamos supor que isso aqui é um pedaço de madeira, né? Se eu colocar fogo nele aqui, imagina que isso aqui é um fogo, ele vai demorar a queimar, né? Um pouquinho. Mas se eu fragmentar, ou seja, transformar essa madeira em serragem, né? Vai estar bem fragmentada. E se eu meter fogo aqui, o que vai acontecer? Rapidamente ela vai pegar fogo. Tá certo? Processo de queima. Processo de queima. O início da combustão requer a conversão do combustível para o estado gasoso. Mais uma vez. O início da combustão requer a conversão do combustível para o estado gasoso. Ou seja, normalmente a gente vai encontrar o quê? O combustível na forma sólida, né? Mas ele precisa se converter no estado gasoso, né? Para que tudo transcorra bem para o fogo. O que se dará por aquecimento. O combustível pode ser encontrado nos 3 estados da matéria, que é o sólido, líquido e gasoso, que nós estávamos falando. Gases combustíveis são obtidos a partir de combustíveis sólidos, pela pirólise. Pirólise é a decomposição química de uma matéria ou substância através do calor. Vamos ver de novo. Pirólise é a decomposição química de uma matéria ou substância através do calor. Ou seja, aqui está acontecendo a pirólise, ó, gradativamente. Ó. Aqui está a madeira, está sendo submetida ao calor. Então, o que está acontecendo aqui? Ela está sofrendo um aquecimento e lentamente está passando por estado aqui, ó, gasoso. Está passando por estado gasoso. Ou seja, lembra quando a gente consegue enxergar uma brisazinha, tipo não é fogo, parece um vento, né? Um vento meio que invisível, fica meio embaçado. Aquilo é a decomposição do estado sólido para o estado gasoso. A madeira se transformando em estado, né, gasoso para depois pegar fogo. Então, tá aqui a mudança química pelo calor, né? Tá, madeira, molécula de madeira. E aqui, depois de aquecido, né, logicamente, pelo efeito da pirólise, né, moléculas de vapor combustível. Aqui começa a soltar gás, né? Soltar um vapor aqui, soltar gás. Então, a mudança, a conversão do combustível do estado, que ele se encontra no caso sólido, para o estado gasoso, tá? Que foi o quê? Por
aquecimento, tá? Tá ok, pessoal? Tranquilo? Então, combustíveis sólidos. A maioria dos combustíveis sólidos transformam-se em vapores. É o que nós acabamos de falar, tá? A maioria dos combustíveis sólidos transformam-se em vapores, tá? Então, reage com o quê? Com oxigênio. A reação química reage com oxigênio, tá? Outros sólidos, ferro, parafina, cobre, bronze, no caso isso aqui é metal, né? Primeiro transforma-se em líquidos e posteriormente em gases para então se queimarem, tá joia? É só lembrar aí das usinas que derrete o ferro, né? Para poder, né, se transforma em estado líquido e assim começa a pegar fogo, né? Já dá até para lembrar aí a larva, né? A gente pensando em usina CSN, tem a SBM, né? Tudo transforma aí combustíveis, né? Metais, primeiro transforma em líquido, né? Fica na parte líquida, depois pegam fogo, né? Quanto maior a superfície exposta, mais rápido será o aquecimento do material e, consequentemente, o processo de combustão. Como exemplo, uma barra de aço exigirá muito calor para queimar. Mas se transformada em palha de aço, olha só, a fragmentação acontecendo aqui, pessoal. Olha só. Então temos aqui uma barra de aço, está falando, exigirá muito calor para se queimar, né? Mas se transformada em palha de aço, o que podemos pensar nessa palha de aço? Temos palha de aço em casa, né? Normalmente a maioria das casas tem, que é o bombril, né? Então, queimará com facilidade. Assim sendo, quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade da combustão. Então, pessoal, lembrando aqui, ó, imaginamos aí que temos uma barra de ferro, né? A barra de aço, como falou nesse exemplo aqui. Mas se nós transformarmos em uma palha, né? Palha de aço, né? Vamos imaginar que isso aqui é uma palha de aço, né? Então ela está toda fragmentada aqui. Eu não sei quem já brincou quando criança, de pegar o bombril, a gente pega uma pontinha, amassa ele aqui um pouquinho, né? Para a gente segurar com a ponta do dedo, né? Segura com a ponta do dedo. E a outra parte fica exposta, né? Aí a gente pega o isqueiro, ou então palha de fósforo, coloca fogo aqui ó, na ponta, né? Da palha de aço. Ela começa já a queimar. E o que a criança faz? Pelo menos eu vivi isso, né? A gente roda, ou seja, vai captar o oxigênio e ela automaticamente vai jogar, né? Em forma de ventilador que a gente está rodando, vai jogar aquelas fagulhas bem acesas, né? E ela automaticamente vai se derretendo da nossa mão, né? Dá um efeito luminoso muito bonito, né? E é queimada. Então, só para a nível de ilustração, então você vê que uma barra de aço, aqui ó, exigirá muito calor, mas se ela tiver transformada em palha de aço, né? Então olha a facilidade com que ela vai pegar fogo. Bom, pessoal, exemplificando aqui a palha de aço, né, totalmente fragmentada, ó. Viram? Então, pessoal, recapitulando aqui a nossa aula, podemos ver o triângulo do fogo. Combustível, né, são diversos combustíveis, oxigênio e calor, né? Então, os três elementos em combinação, há fogo, tá joia? É, Nessa aula a gente pôde ver o seguinte, que todo o combustível, a maioria dos combustíveis sólidos, por exemplo, tem que passar pela o quê?
é a transformação de sólido para de forma gasosa. Então, isso vem através do calor, através da pirólise, né? Mais para frente a gente fala sobre líquidos e sobre gases, tá? Mas nessa aula findou, né, com relação ao sólido, tanto que deu para ver aí a diferença, né, entre uma barra, né? Vamos imaginar uma barra de aço, ela sólida, se você botar o isqueiro aqui, ou um fósforo, ela não vai queimar facilmente. Agora, o exemplo desse vídeo aí, né, onde a palha de aço está fragmentada, né, um pouquinho que a gente põe ali o fósforo, ele realmente pega fogo. Então, a fragmentação ajuda, né, a combustão. Assim como também, né, quando a gente roda ali, dá para captar é, mais oxigênio, então mais o fogo se alastra, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.